Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre determinação de fórmulas químicas. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre fórmula molecular, fórmula mínima, fórmula percentual e como é que eu faço para transformar uma na outra. Vamos lá então? Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é dar uma olhadinha nas definições de cada uma das fórmulas. Vamos começar com aquela que a gente já conhece, que é a fórmula molecular. A fórmula molecular indica quantos átomos de cada elemento eu tenho na fórmula. Então, por exemplo, a fórmula da água, H2O. Então eu tenho uma molécula formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Beleza? Fórmula mínima, ela indica a proporção mínima em números inteiros, claro, né, de átomos ou mol de átomos que constituem a substância. Então, por exemplo, eu tenho a fórmula mínima CH2. O que isso quer dizer? Que eu tenho uma fórmula cuja proporção é, para cada átomo de carbono eu tenho dois átomos de hidrogênio. Não significa que eu tenho um átomo de carbono só e dois átomos de hidrogênio. Mas esta é a proporção entre os átomos desses elementos. E por último, a fórmula percentual ou centesimal. Ela indica, como o nome diz, a porcentagem, certo, em massa de cada elemento que forma a molécula. Então, por exemplo, ali, ó, também a fórmula da água. H, 11%, O, 89%. O que isso quer dizer? Do quanto pesa a molécula de água como um todo, 11% da massa dela é de hidrogênio, 89% é o elemento oxigênio. Agora que nós já entendemos o que é cada uma das fórmulas, vamos para o que realmente interessa, que é a transformação de uma das fórmulas na outra. Né? Como eu faço para sair de uma fórmula e chegar na outra? Bom, não tem muita teoria em relação a isso, não tem muito o que falar. Então eu vou usar, na grande maioria das vezes, os próprios exercícios para explicar como é que a gente faz isso. E o primeiro caso que nós vamos ver é como é que eu faço para sair da fórmula molecular e chegar na mínima. Vamos lá? Bom, vamos lá. Ó. Eu tenho aqui algumas fórmulas moleculares e eu quero determinar as fórmulas mínimas, ou a fórmula mínima de cada uma delas. Bom, na verdade, eu preciso encontrar a menor proporção entre esses dois números. Matematicamente falando, eu tenho que encontrar aqui o máximo divisor comum entre eles. Então, entre 4 e 8, o máximo divisor comum é 4. Então, eu vou pegar, na verdade, e dividir isso daqui por 4. Então, vai dar CH2. Aqui, ó, eu vou ter que dividir isso daqui pelo máximo divisor comum entre 6 e 14, que é 2. Então, a fórmula mínima vai ser C3H7. Bom, existem alguns casos em que os números não têm um divisor comum, como por exemplo 3 e 10. Então, nesse caso, a fórmula molecular e a fórmula mínima são iguais. Então, a fórmula mínima aqui vai continuar C3H10. E nesse caso aqui, aonde o máximo divisor comum é 1, né? Por quê? Porque já existe um dos elementos químicos que já tem o menor número inteiro, que é 1. Então aqui, na verdade, está dividindo por 1. Então aqui também a fórmula mínima é igual à fórmula molecular. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o exercício número 1. Nesse exercício número 1, nós vamos já aproveitar para fazer duas coisas. Primeiro, testar isso que a gente acabou de ver, ou seja, como é que eu faço para sair da fórmula molecular e chegar na fórmula mínima. E também nós vamos ver como é que nós fazemos para sair da fórmula mínima e chegar na percentual. Para sair da fórmula mínima e chegar na percentual, a gente vai usar exatamente a mesma estratégia que eu vou usar para sair da fórmula molecular para percentual. Tudo bem? Então nesse exercício nós vamos fechar um ciclo. Nós vamos ver como nós fazemos para sair da fórmula molecular e chegar na mínima e como é que eu faço para sair da molecular ou da mínima e chegar na percentual, porque a técnica é a mesma. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos lá então. Ó. Exercício número 1. A glicose, principal monossacarídeo usado como combustível na respiração celular, tem fórmula molecular C6H12O6. Determine sua fórmula mínima e percentual. Então vou pegar a primeira parte aqui, ó. Fórmula molecular C6H12O6. E eu quero determinar a fórmula mínima. Então essa daqui é a
molecular. E eu quero chegar na fórmula mínima. Então eu preciso achar o máximo divisor comum entre 6 e 12, que é 6. Então eu vou dividir isso por 6. A fórmula mínima vai ser CH2O. Tudo bem? Vamos então para outra parte, para determinar a fórmula percentual. Pessoal, determinar a fórmula percentual ou a fórmula percentual é a porcentagem em massa. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é determinar a massa de cada elemento e a massa da molécula como um todo. Então vamos lá, ó. C6H12O6. Como é que eu faço para calcular a massa disso daqui? Ó, eu tenho que fazer 6 vezes 12, 6 vezes 12, 72. Vou somar com 12 vezes 1, que é 12. E 6 vezes 16, que é o oxigênio, que vai dar 96. E aí, somando tudo isso, eu vou ter um total de 180 U. Então a massa da molécula de glicose é de 180 U. Agora, esse 180 aqui, pessoal, equivale ao todo, não é isso? Ou seja, isso equivale a 100% da massa. Então o que eu quero saber é quantos por cento equivale o 72U? Bom, a gente vai fazer aqui uma regrinha de 3, ó. Eu sei que 180U equivale a 100%. Eu quero saber 72U quantos por cento equivale. Então x vai ser igual a 72 vezes 100 dividido por 180. X vai ser igual a 40%. Tudo bem? Bom, o mesmo eu vou fazer aqui, ó, por 12%. Ou melhor, por 12U, certo? Quero calcular quanto ele equivale. Eu sei que 180U equivale a 100%. 12U equivale a Y%. Y, então, vai ser igual a 12 vezes 100 dividido por 180. Y vai ser igual a aproximadamente 6,7%. Na verdade vai dar 6,6666, a gente põe 6,7%. Tudo bem? E agora, para calcular aqui o oxigênio, a quantidade de oxigênio, eu posso fazer a mesma coisa, uma regra de 3, 180 igual a 100%, mas eu vou mostrar que dá para fazer de um outro jeito aqui também, certo? Claro, se eu somar x mais y mais z, tem que dar 100%. Então, como eu sei que x é igual a 40, sei que y é igual a 6,7, então eu consigo calcular o valor de z. Isso tudo tem que dar 100%. Então, z vai ser igual a 100 menos 46,7. Ou seja, z vai ser igual a 53,3%. Então, ó, a fórmula percentual vai ficar C, 40%, H, 6,7% e O, 53,3%. Então, ó, a resposta está aqui uma parte e a segunda parte da resposta aqui. Bom, vamos fazer agora o exercício 2. A dose diária recomendada do elemento cálcio para o adulto é de 800 mg. Supondo certo suplemento nutricional à base de cascas de ostra que seja 100% CaCO3, carbonato de cálcio. Se um adulto tomar diariamente 2 tabletes desse suplemento de 500 mg cada, qual a porcentagem de cálcio da quantidade recomendada essa pessoa está ingerindo? Bom, pessoal, essa daqui é um exercício um pouco mais aplicado. A gente não vai precisar calcular a massa ou a fórmula percentual, mas a gente vai usar o conceito de fórmula percentual.
Mas presta atenção, porque ele está falando aí de porcentagem, que é 100% CO3, ele pergunta a porcentagem, a gente vai ter que usar o conceito de porcentagem, começa a fazer uma confusão muito grande e isso é de propósito, tá? Então fica esperto aí para poder entender como é que isso acontece. Vamos lá, ó. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui, ó. Eu sei que o CaCO3, a massa dele eu calculo da seguinte maneira. Vamos lá. Cálcio, eu tenho um só, então 40. Mais carbono, 12. Então mais 12. Mais 3 vezes 16, que vai dar 48. Certo? Somando tudo isso, isso vai dar incrivelmente 100U. Então 100U, pessoal, equivale a 100%. 100% da massa disso daqui, certo? É 100U. Mas o que eu preciso saber é a massa de cálcio. Quantos por cento, né, dessa molécula aqui a gente tem de cálcio? Porque o suplemento fala de 800 miligramas só de cálcio e não do carbonato de cálcio. Mas como aqui é 100% e 100U, ficou fácil, não preciso fazer conta. Eu sei que o cálcio vai equivaler a 40% da massa disso daqui. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Ele tomou dois tabletes desde aqui de 500 miligramas cada. Então no total ele consumiu 1000 miligramas num dia. Mas ele consumiu 1000 miligramas de carbonato de cálcio. O que eu quero saber agora é quanto ele vai consumir só de cálcio desses tabletes aqui. Então agora de novo a gente vai para a porcentagem, olha só. 1000 miligramas é o total que ele consumiu, ou seja, 100% do que ele consumiu, tá certo? Mas do que ele consumiu, só 40% disso é de cálcio mesmo. Então eu quero saber quantos miligramas ele consumiu só de cálcio. Então aqui vai ser X miligramas. X vai ser igual a 1000 vezes 40 dividido por 100, que vai dar 400 miligramas. Então, por dia ele consome 400 miligramas só do elemento químico cálcio tomando esse suplemento. Mas ele precisaria consumir num dia 800 miligramas. Então isso daqui equivale a metade do que ele deveria consumir. Ou seja, isso equivale a 50% do que ele precisaria tomar diariamente, né, da dose recomendada. Então a alternativa C. Então vocês viram que tem muita porcentagem aí e aí pode acabar confundindo, tá bom? Vamos para o próximo? Bom, pessoal, agora que a gente já aprendeu como é que faz para sair da fórmula molecular para a mínima, da mínima ou da molecular para percentual, nós precisamos fazer a volta. Ou seja, agora nós vamos ver como nós fazemos para sair da fórmula percentual para a fórmula mínima. Bom, a técnica para sair da percentual para a mínima serve se ao invés de ter a fórmula percentual, eu tiver a massa de cada elemento naquela substância. Então, quantos gramas de carbono, hidrogênio, oxigênio eu tenho numa certa amostra ou naquela fórmula. Tudo bem? Bom, para fazer isso, eu preciso seguir uma sequência de passos para conseguir transformar dessa fórmula percentual para a mínima. Vamos dar uma olhadinha nessa sequência de passos? Bom, o primeiro passo é fazer o seguinte, encontrar o número de mols de cada elemento. Então eu vou pegar lá ou a porcentagem ou a massa que ele me deu daquele elemento, dividir pela massa molar para encontrar o número de mols. Tudo bem? Depois disso, se por acaso essa conta não der número inteiro, o que eu vou fazer é dividir todos os números de mols de todos os elementos pelo menor deles, para fazer com que este, que é o menor, se transforme no menor número inteiro possível, que é o 1. E se ainda assim eu não conseguir número inteiro, eu vou ter que encontrar um multiplicador, um número que eu multiplique todos os termos e eu transforme todos eles em números inteiros. Bom, eu sei que parece confuso falando assim, então vamos fazer o exercício que vai ficar mais fácil de entender o que eu acabei de dizer. Tudo bem? Exercício número 3. Uma substância pura de massa igual a 32 gramas foi submetida à análise elementar e verificou-se
que continha 10 gramas de cálcio, 6,8 gramas de carbono e 15,92 gramas de oxigênio. Certo, pessoal? Então eu vou colocar aqui, ó. O que ele diz para mim é que eu tenho nessa estrutura aqui 10 gramas, 10, vamos arrumar aqui, 10 gramas de cálcio, 6,08 gramas de carbono e 15,92 gramas de oxigênio. Claro, somando essas três, isso vai dar 32 gramas, tá? O que ele quer é que eu calcule qual é a porcentagem de cada um desses elementos na fórmula. Isso você já sabe fazer. Então faz o seguinte, dá um pausezinho no vídeo aí, vai lá, resolve o exercício, depois volta aqui para ver a resolução, beleza? Então vamos lá, ó. Eu sei que eu tenho de cálcio 10 gramas, tudo bem? De carbono eu tenho 6,08 gramas. E de oxigênio eu tenho 15,92 gramas. E sei que se eu somar tudo isso, vai dar 32 gramas. Ora, o 32 gramas é o total, ou seja, 100%. Então o que eu quero saber é quantos por cento eu tenho aqui, quantos por cento eu tenho aqui e quantos por cento eu tenho aqui. Tudo bem? Então vamos começar aqui, ó. Vou começar fazendo aqui no canto, ó. Eu sei que 32 gramas equivale a 100%. Então eu quero saber, 10 gramas equivale a quantos por cento? Bom, fazendo a conta aqui, nós vamos chegar à conclusão de que o valor de x é de 31,25%. Tudo bem? Bom, vamos lá. Próximo. 32 gramas equivale a 100%. Eu quero saber, 6,08 gramas equivale a quantos por cento? E fazendo essa conta aqui, isso vai dar com x igual a 19%. Tudo bem? E por último, 32 gramas, 100%. 15,92 gramas, Z%. E o valor aqui de Z vai ser igual a 49,75%. Ou seja, a fórmula percentual disso ficou CA 31,25%, C 19%, O 49,75%. Essa então é a resposta do item A. Tudo bem? Vamos fazer agora então o item B. O item B ele fala qual a fórmula mínima da substância. Bom, então aqui nós vamos pegar estas proporções, esses valores, para a gente determinar a fórmula mínima. Lembra, o primeiro passo é pegar e calcular o número de mols. O número de mols eu calculo pegando a massa e dividindo pela massa molar, que ele me deu aqui. Então vamos começar fazendo isso para o cálcio. Bom, a massa de cálcio que eu tenho é de 10 gramas. E a massa molar do cálcio, 40. Então isso vai dar 0,25 mol. Bom, agora para o carbono. Carbono, eu tenho uma massa de 6,08. Vou dividir pela massa molar do carbono, que é 12. Isso vai dar aproximadamente 0,50 mol. E por último, vamos fazer aqui para o oxigênio. Massa do oxigênio, 15,92, dividido por 16, que é a massa molar do oxigênio. E isso vai dar aproximadamente 1 mol. Tudo bem? É claro, nós estamos aqui arredondando. Reparem
que eu não consegui ainda números inteiros, eu preciso dos menores números inteiros. Então depois de eu ter feito isso, não consegui encontrar o número inteiro, eu vou dividir então pelo menor. Pessoal, aqui é só uma estratégia matemática para transformar isso em número inteiro. Eu sei que você pode até me perguntar, senhor, mas não daria para multiplicar por 4 aqui, ó, eu multiplico por 4, tudo vai virar número inteiro. Sim, claro que dá. Existem várias técnicas que você pode usar para conseguir números inteiros. Mas confie, a mais fácil, que vai servir para todos os casos, é fazer isso daqui. Dividir pelo menor. Porque aí eu garanto que esse daqui vai ser 1. Tudo bem? Então vamos lá. Ó. Vou dividir tudo por 0,25. Então eu vou dar 0,25 dividido por 0,25, 1 mol. 0,50 dividido por 0,25, 2 mols. E 1 dividido por 0,25, 4 mol. Repare que eu consegui já números inteiros. Não vou precisar fazer o terceiro passo daquela sequenciazinha. Já encontrei números inteiros. Então a fórmula do composto vai ser C, a fórmula mínima, CaC2O4. Tudo bem? Vamos lá então, ó. Exercício 4. O cinamaldeído ou óleo de canela é obtido através da destilação de casca da planta Cinnamomum zeylanicum. O cinamaldeído tem composição percentual 81,2% de carbono, 6,6% de hidrogênio e 12,12% de oxigênio. Com base nesses dados, qual a fórmula mínima desse composto? Pessoal, ele não me deu aqui, igual no exercício anterior, uma massa para eu calcular o número de mols. Então o que eu vou fazer é estipular uma massa. Bom, que massa eu vou fazer? Eu vou usar uma massa de uma amostra de 100 gramas. Por quê? Porque usando uma massa ou usando uma amostra de 100 gramas, eu sei quanto de carbono vai ter lá dentro. Eu vou ter 81,82 gramas de carbono dentro dessa amostra. Vou ter 6,06 gramas de hidrogênio. E de oxigênio eu vou ter 12,12 gramas. Certo? Então, partindo disso, eu vou usar então a mesma sequência de passos para poder fazer o exercício aqui. Então vamos lá, ó. Número de mols, massa dividido pela massa molar. Vamos começar com o átomo de carbono. Então vou lá, calcular o número de mols. 81,82 dividido por 12. Isso vai dar 6,8 aproximadamente. 6,82, vamos colocar aqui, ó, tá? Para o hidrogênio, eu vou ter aqui 6,06 dividido por 1, essa conta é bem difícil de fazer, vai dar 6,06 mol, né? Vamos colocar aqui, ó. E para o oxigênio, eu vou pegar aqui 12,12 e vou dividir por 16. Isso vai dar 0,76 mols. Ó, é aquilo que eu disse, ó. No exercício anterior ficava fácil de eu encontrar de cabeça que bastava eu multiplicar por 4. Mas aqui isso não é tão simples. E pessoal, vou dar uma dica, tá? Os exercícios dessa parte aqui de determinação de fórmula normalmente são muito chatos de fazer porque eles têm contas muito chatas de fazer. Então, nesse caso, até se precisar, pega a calculadora para fazer que vai adiantar um pouquinho, tá? Então vamos lá. Ó. O que eu vou fazer aqui para poder tentar transformar isso daqui em número inteiro? Eu vou dividir tudo isso daqui pelo menor deles, que é 0,76. Isso não vai me dar um número preciso, mas vai me dar um valor muito próximo de 9 aqui, muito próximo de 8 aqui, e aqui obviamente vai me dar exatamente 1, tá bom? Então a fórmula desse composto aqui na verdade vai ser, vamos colocar aqui, ó, C9H8
essa é a fórmula mínima. Ou seja, a alternativa correta é a alternativa C. Bom, próximo passo agora é a gente ver como a gente faz para sair da fórmula mínima para a fórmula molecular. Então vamos lá? Bom, eu vou pegar aqui a fórmula mínima de um composto, tipo CH2. E eu quero saber, a partir disso, qual é a fórmula molecular dela. Bom, pessoal, quando a gente pegava a fórmula molecular e queria chegar na fórmula mínima, a gente dividia aquela fórmula por um número. Então, para sair da fórmula mínima para molecular, nós vamos ter que multiplicar por um número. Por exemplo, por 2. Então, a fórmula molecular disso aqui pode ser, por exemplo, C2H4. Acontece que essa fórmula mínima, na verdade, tem várias fórmulas moleculares possíveis. Por exemplo, se eu multiplicar por 3, C3H6. Ou se eu multiplicar por 5, C5H10. Então reparem que só com esta informação, só a fórmula mínima, eu não consigo determinar qual é a fórmula molecular. Eu preciso de mais informação do que isso. Agora, o que eu posso usar para poder saber qual delas é a fórmula molecular? Bom, eu sei que se essa fórmula é um múltiplo dessa daqui, então a massa desta fórmula aqui também vai ser um múltiplo da massa dessa daqui. Então vamos lá, ó, só para ver. Carbono 12, hidrogênio 2. Então a massa disso daqui é 14U. Daqui, ó, 2 vezes 12, 24. Mais 4, 28. Bom, é como a gente imaginava lá, 2 vezes 14. Aqui, ó, incrivelmente, vai dar 42U. Aqui, se eu fizer a conta, vai dar 70U. Repare que exatamente este número que eu usei para multiplicar, também se eu fizer isso com a massa, eu vou encontrar. Então, pessoal, o que precisa ter a mais nesse exercício de informação para que eu possa, a partir da fórmula mínima, chegar na fórmula molecular? Eu preciso que ele me dê a massa da fórmula molecular. Se ele me der a massa da molécula, aí eu vou saber qual delas é a fórmula correta. Quer ver? Vamos fazer um exercício que vai ficar mais fácil de entender. Exercício número 5. Segundo especialistas em saúde mental, a formação de profissionais com vocação para cuidar dos outros, a exemplo dos médicos, requer a capacitação desses profissionais para que possam estabelecer uma relação saudável com o trabalho e preservar o tempo fora do expediente, estimulando atividades sociais, físicas e de lazer para que esses profissionais também precisem saber cuidar de si. O médico deve criar empatia com o paciente e se preocupar com ele. Entretanto, é necessário que mantenha o distanciamento necessário para elaborar estratégias efetivas para enfrentar as situações mais estressantes do trabalho e que contribui para manter a sua saúde física e mental ao longo do tempo. Bom, pessoal, claro, esse texto aqui não serve para absolutamente nada para gente. Mas vamos lá, ó. O aumento do estresse estimula a secreção do cortisol, hormônio de massa molar 362 gramas por mol, que atua no equilíbrio eletrolítico, no metabolismo dos carboidratos, proteínas e lipídios, e como anti-inflamatório. A composição química percentual do cortisol em massa é 69,6% de carbono, 22,1% de oxigênio e 8,3% de hidrogênio. Com base nessas informações e nos dados da tabela periódica, determine a fórmula molecular do cortisol, apresentando os cálculos necessários para a resposta. Bom, pessoal, eu vou usar esse exercício aqui para fazer o seguinte. Eu tenho a fórmula percentual, correto? Eu vou fazer o seguinte, para a gente poder exemplificar o que nós estamos falando, primeiro eu vou pegar essa fórmula percentual e passar para a fórmula mínima. Depois eu vou pegar essa fórmula mínima e transformar em fórmula molecular. Certo? É claro que não é o jeito mais prático. Eu poderia pegar direto da fórmula percentual para molecular.
Mas eu resolvo também depois o exercício dessa forma, que aí a gente vai ver como é possível fazer isso de uma vez só. Tudo bem? Mas vamos começar usando essa estratégia, passar para a fórmula mínima, depois para a molecular. Tudo bem? Então eu vou colocar aqui, ó, essa informação. Eu sei que a massa molecular é de 362 gramas por mol. Sei que carbono tem 69,6%, hidrogênio 8,3% e oxigênio 22,1%. Tá bom? Então vamos começar aqui, ó. Número de mols. Massa dividido pela massa molar. Começando com carbono, 69,6 dividido por 12, que vai dar aproximadamente 5,8. Tudo bem? Depois, hidrogênio. 8,3 dividido por 1, 8,3. E oxigênio, 22,1 dividido por 16, que vai dar aproximadamente 1,38. O que eu vou ter que fazer aqui é dividir todo mundo pelo menor. Então eu vou dividir, eu vou colocar aqui, ó, dividir por 1,38. Dividir por 1,38. Dividir por 1,38. Isso daqui vai dar aproximadamente 4,2. Deixa eu botar mais perto aqui, senão não vai caber. 4,2. Aqui vai dar aproximadamente 6. Tá? Aqui não dá para aproximar, tá? Aqui 4,2 é muito, 0,2 é muita coisa para aproximar. Mas aqui já vai dar para aproximar. E aqui o valor vai dar exatamente 1. Reparem que eu não obtive números inteiros aqui ainda. Pessoal, tudo bem? Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso achar um número que eu vou multiplicar por todo mundo, para que isso se transforme em número inteiro. Como aqui já são números inteiros, eu vou me preocupar só com 4,2. Na verdade, nem com 4, mas só com esse 0,2. Que número eu posso multiplicar aqui para isso se transformar no número inteiro, que é 1? Então x aqui, ó, vai ser 1 sobre 0,2. Ou seja, multiplico todo mundo por 5. Certo? Se eu multiplicar todo mundo por 5, eu vou obter aqui números inteiros. Então vai ter aqui 21, 30 e 5. Tudo bem? Então vamos lá, ó. A fórmula mínima ficou como C21, H30, O5. Essa é a fórmula mínima. Eu quero transformar isso na fórmula molecular. Eu não sei qual é a fórmula molecular. Sei que eu vou ter que multiplicar isso por um número. O que eu sei é a massa da fórmula molecular, que é de 362 gramas por mol. E claro, aqui eu também sei que ela é um múltiplo. Então eu posso aqui calcular a massa dessa fórmula mínima e aí descobrir quantas vezes eu preciso multiplicar para chegar nisso daqui. Tudo bem? Então vamos fazer aqui a fórmula mínima disso daqui, ó. Carbono vai ser 21 vezes 12. Pessoal, 21 vezes 12 vai dar 252. Depois eu vou ter que fazer 30 vezes 1. Nossa, isso é muito difícil. 30. E 5 vezes 16, que vai dar 80. Somando isso, vai dar incrivelmente 362 gramas. Então, pessoal, nesse caso aqui, a fórmula mínima é igual à fórmula molecular. Por quê? Porque a massa é a mesma. Então aqui, na verdade, eu vou multiplicar por 1. Então a fórmula molecular também vai ser
C21H30O5, tá? Essa daqui é a resposta então, beleza? Bom, agora só falta a gente ver como é que faz para sair da fórmula percentual direto para molecular. E eu vou usar o exercício 5 para mostrar como é que a gente pode fazer isso. Vamos lá? Bom, então como é que eu vou fazer agora para passar direto da fórmula percentual que ele me deu aqui para a fórmula molecular? Repare, como ele me deu a massa molar, isso é possível de ser feito, tá bom? Vamos calcular então a fórmula molecular direto a partir da fórmula percentual sem ter que passar para a fórmula mínima, tudo bem? Eu sei que esse composto tem carbono, hidrogênio e oxigênio, só não sei quantos átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então eu vou escrever a fórmula assim, ó. CX, HY, OZ. Se eu soubesse os valores de X, Y e Z, como é que eu faria para calcular a massa disso? Eu pegaria esse número e multiplicaria por 12, igual a gente fez. Então eu posso fazer isso, mas deixando X. Então aqui vai ser X vezes a massa do carbono, que é 12. Então vai ser 12X. Depois, Y vezes a massa do hidrogênio, que é 1. Então, Y vezes 1, Y. E aqui, Z vezes 16. Então, vou somar aqui com 16Z. Eu não sei os valores de X, Y, Z, mas sei que isso tem que dar 362 gramas. Tá bom? Muito bem. Agora, pessoal, esse 362 gramas equivale a 100% da massa. Então, eu também sei que esse 12x equivale a 69,6% da massa, que o y equivale a 8,3% da massa, e que o 16z equivale a 22,1% da massa. Tudo bem? Agora, pessoal, presta atenção. X aqui não é massa, tá? X é o número de átomos. X, Y, Z é o número de átomos. Então, o que eu faço? Eu sei que 362 gramas equivale a 100%. Então, 12x equivale a 69,6%. Então, vai dar aqui, ó. X vai ser igual a 362 vezes 69,6 dividido por 12 vezes 100. Então, X aqui vai dar, incrivelmente, 21. Certo? Bom, agora que você entendeu, faz para o resto aí e daqui a pouco volta para ver a resolução. Bom, então aqui ficou, ó, 362 gramas. 100%, Y 8,3%. Então Y vai ser igual a 362 vezes 8,3 dividido por 100, que vai dar incrivelmente 30. E para terminar a mesma coisa, 362 100%, 16Z 22,1%. Então Z vai ser igual a 362 vezes 22,1 dividido por 16 vezes 100, também vai dar incrivelmente 5. Então Z 5. Então a fórmula molecular aqui vai ser C21H30O5. Beleza? Bom, vamos lá para o exercício número 6 que diz: qual a fórmula molecular do hidrocarboneto que possui 1/6 em massa de hidrogênio na sua composição? Ora, de certa forma, ele está falando aqui de porcentagem, né? 1/6 daria para a gente usar como fórmula percentual, calcular. Eu vou resolver esse exercício aqui, talvez não da forma mais fácil, menos trabalhosa, mas talvez a mais didática. Então, para poder resolver, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular a massa de todo mundo, fazendo o seguinte, ó. Aqui, carbono.
4 vezes 12, 48. E eu tenho que somar isso com o hidrogênio, que tem 8 vezes 1, 8. Então a soma aqui vai dar 56. Beleza? Aqui é a mesma coisa, ó, carbono, 48, hidrogênio, 10. Então isso aqui vai dar 58. Aqui, ó, carbono, de novo, 48, hidrogênio, 8, mas aqui eu tenho oxigênio, então mais 16. Fazendo a soma, isso vai dar, opa, deixa eu arrumar aqui, ficou 72. Aqui, ó, carbono vai ser 60 e hidrogênio 12. Também dá 72. E aqui, ó, carbono 72 mais hidrogênio 6, dando total então de 78. Bom, por que eu estou fazendo isso? Porque está falando que a massa do hidrogênio tem que ser 1/6 disso daqui. Então o que eu vou fazer agora é dividir isso daqui por 6. Opa, vou fazer assim, ó, dividir por 6. Então eu vou dividir todo mundo aqui por 6. Certo? E o valor que coincidir com o valor da massa do hidrogênio é a resposta correta. Então aqui, ó, opa, vamos arrumar aqui. Dividido por 6. Aqui, 56 dividido por 6 dá aproximadamente 9,3. 8, então não é. Aqui, 58 dividido por 6 vai dar 9,7 aproximadamente também, ó. Tá próximo, mas não é. 72 dividido por 6, 12, não vai lá, ó. Aqui também vai dar 12. Opa, aqui, ó, a massa do hidrogênio é igual à massa de 1/6 disso daqui. Então a alternativa D, só para confirmar que daria 13. Tá? Tem outras maneiras de resolver esse exercício, mas eu acho que essa é bem legal, é simples de entender, né? Só dá um pouquinho de trabalho para fazer conta. Beleza? Exercício 7. Os compostos orgânicos podem ser classificados conforme os átomos constituintes, os radicais, ligantes ou a natureza da ligação. Essas características agrupam os compostos por semelhança, que formam assim as funções orgânicas. Duas substâncias orgânicas X e Y apresentam as seguintes características. Então aqui tabela com as informações. As fórmulas estruturais corretas de X e Z são respectivamente. Bom, então aqui tem os dois compostos, né? E podem ser um desses dois. Bom, aqui já que eles têm a mesma fórmula, né? A mesma fórmula molecular, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar calcular aqui a fórmula mínima desses compostos. Como aqui a quantidade de carbono é pequena, acredito que a fórmula mínima seja a mesma fórmula molecular. Então aqui nós vamos calcular a fórmula mínima, pensando nisso daqui como porcentagem. Não é isso? Então vamos lá. Lá o número de mols, massa sobre massa molar. Então para o carbono, 48,65 dividido por 12, que vai dar aproximadamente 4. E para o oxigênio, que vai ser 43,24 dividido por 16, que vai dar aproximadamente 2,7. Bom, pessoal, aqui ele só me deu a quantidade de carbono, a quantidade de oxigênio, mas obviamente todos os compostos têm hidrogênio. Mas qual que é a quantidade de hidrogênio? É o que sobra, né? Quando a gente faz a conta aqui de 48,65 mais 43,24 e tira isso de 100%, eu vou ter um total aqui de 8,11% de hidrogênio, né? Dividido por 1, 8,11. Bom, o que eu tenho que fazer aqui? Dividir pelo menor, 2,7. Então divido por 2,7 e divido por 2,7.
Isso vai dar aqui aproximadamente 1,5, aqui 3 e aqui 1. Né? Então, para poder formar o composto, eu vou multiplicar isso por 2. Vou multiplicar tudo por 2, então vai me dar aqui 3, aqui 4 e aqui 2. Então a fórmula ficou C3H4O2. Né? Então o composto que tem aqui, um que tem 2 oxigênios na fórmula, é aqui o item C. Tudo bem? O exercício número 7 também pode ser resolvido de uma outra forma. A gente pode pensar aqui, ó, nessa informação que ele nos deu aqui, o ponto de ebulição dessas duas substâncias, que são bem diferentes, indicando para mim que elas devem fazer interações intermoleculares bem diferentes, e a interação do X é maior do que a do Z, tá? Então vamos olhar aqui, ó. Esse composto é um composto polar. A gente tem que lembrar que tem aqui, ó, parzinhos de elétrons sobrando, então eu tenho 4 nuvens ao redor do átomo central, mas só 2 ligantes, então é uma molécula polar. Então, sendo uma molécula polar, ela faz interação do tipo dipolo-dipolo. Já aqui, ó, como eu tenho um grupo OH, a interação é ligação de hidrogênio. Então não pode ser essa alternativa, porque o Z está fazendo uma interação mais forte do que o X, né, aqui, e deveria ser então o ponto de ebulição aqui invertido. Então esse não é. O mesmo acontece aqui, ó. Também é uma molécula que tem uma certa polaridade, então faz dipolo-dipolo, mas aqui eu tenho um grupo OH que faz ligação de hidrogênio. Então a interação aqui é mais forte do que aqui. Então deveria ser ao contrário pelo ponto de ebulição, certo? Aqui, ó, eu tenho uma molécula que tem OH que faz ligação de hidrogênio. E essa daqui, né, considerando mesmo a molécula polar, ela faz dipolo. Essa daqui já pode ser alternativa, né, sendo que o primeiro composto aqui faz uma interação mais forte que o de cá. E nesse cá, ó, aqui não faz ligação de hidrogênio. Então, embora seja uma molécula polar, também faz dipolo-dipolo. E aqui é a mesma coisa, dipolo-dipolo. Aqui não dá para saber qual dos dois tem um ponto de ebulição maior olhando só para a estrutura do jeito que está aqui. Mas como os dois fazem o mesmo tipo de interação, a diferença de ponto de ebulição deveria ser pequena. Né? Então não um ponto de ebulição deste aqui, quase o triplo, né? Um pouco mais do que o dobro. Né? Então aqui não dá para ser. A diferença entre esses dois aqui no ponto de ebulição seria pequena. Então também dá aqui como informação para mim a alternativa C. Né? Então isso corrobora, ou seja, a gente pode fazer usando a fórmula, igual a gente fez, né? Resolveu agora há pouco, e pensando na interação intermolecular também dá para a gente chegar à mesma conclusão de que a alternativa correta é a C. Tudo bem? O exercício 8 que diz: cloreto de cobre 2 tem grande aplicação em sínteses orgânicas e como catalisador. Esse sal pode ser encontrado nas formas anidra ou hidratada. A forma molecular do sal hidratado é o CuCl2.NH2O, onde N representa o número de moléculas de água presentes na estrutura do cristal. Com base nas informações, considere se 2,6 gramas do sal hidratado, aqui, ó, são aquecidos de forma completa, restando 2 gramas de sal anidro, qual é a fórmula molecular do sal hidratado? Bom, em outras palavras, ele quer saber quantas moléculas de água eu tenho nessa estrutura aqui, né? Então, se eu pego aqui o seu Cl2.NH2O, que é o sal hidratado, e aqueço esse sal hidratado, eu vou desidratar, vou formar então o cloreto de cobre 2, que é o CuCl2 anidro, mais N moléculas de água. O que ele disse é que a massa, ou melhor, a massa da amostra disso daqui era de 2,6 gramas e que no final do aquecimento sobrou 2 gramas de sal anidro. Então quer dizer que a massa de água era de 0,6 gramas, tá? Bom, pessoal, a gente fez lá para trás, de certa forma, alguns exercícios em que a gente determinava a quantidade, né, de elementos, o valor de x e y nos compostos, mas usava a fórmula percentual. Então eu tinha a porcentagem de cada um.
Aqui, de certa forma, eu tenho isso, né? Isso daqui é 100%. Só que em vez de usar isso com o valor de 100, eu estou usando com um valor menor, mas continua sendo proporcional. Então, para poder achar o valor de N aqui, eu tenho que comparar isso exatamente com relação às massas, certo? As massas molares. Aqui, ó, a massa molar disso daqui, vai ser o seguinte: tem que ir lá na tabela periódica buscar as massas molares de cada um, então você vai encontrar que a massa molar do cobre é 63 ou 63 ou 63,5, eu vou usar 63 aqui, mas se tiver 63,5 vai dar mais ou menos na mesma, tá? E do cloro 35, opa, deixa eu melhorar aqui, 35,5, tá? Então aqui, 35,5 vezes 2, 71, mais 63 do cobre, isso vai me dar um valor de 134, tô aqui, ó, vai dar 134 gramas por mol aqui, tá? Aqui eu sei que a molécula de água, né, oxigênio 16, hidrogênio 1, então a molécula de água vai pesar 18 gramas por mol. Opa. Gramas por mol. Certo? Mas eu tenho N vezes isso. Beleza? Então eu quero descobrir esse N aqui. Então eu sei que esses 2 gramas são proporcionais ao 134, assim como o 0,6 é proporcional a N vezes o 18. Então vou usar essa seguinte fórmula, regra de 3 aqui, ó. Então 134 gramas equivale a 2 gramas, assim como N vezes 18 equivale a 0,6 gramas. Então, N vai ser 134 vezes 0,6 dividido por 2 vezes 18. Bom, pessoal, isso daqui vai dar aproximadamente 2,23, 2,24, dependendo do valor que você usa aqui, tá? Esse é o valor que a gente vai encontrar. Bom, eu sei que é forçar um pouco a barra, e é mesmo, mas o valor aqui mais próximo que a gente vai encontrar para N é 2, tá? E o item B ele diz: o sal anidro se decompõe em altas temperaturas formando cloreto de cobre 1 e um gás. Escreva a reação química que representa esse processo. Aqui, na verdade, não tem a ver muito com determinação de fórmulas, mas com funções inorgânicas, né? O cloreto de cobre 2, né? O Cu é 2+, o Cl é menos, então aqui vai formar o CuCl2. O cloreto de cobre 1, o cobre é mais, o Cl é menos, então vai formar o CuCl. Então, o CuCl2, que é o cloreto de cobre 2, ele se decompõe. Quando eu aqueço demais esse sal aqui, ele se transforma no cloreto de cobre 1, que é o CuCl, e mais um gás. Bom, a única coisa que saiu daqui foi o cloro, certo? E lembrando que o cloro não é formado por Cl, sim por Cl2, então o gás formado é esse daqui, né? Esse continua sólido e esse continua sólido. A única coisa que falta aqui é fazer o balanceamento, então 2 e 2, certo, pessoal? Bom, pessoal, espero que vocês tenham conseguido entender tudo sobre essa aula aqui, né? Tinha bastante conta, como eu disse para vocês. Façam então agora as tarefas e eu vejo vocês então na próxima aula, tá bom? Até mais!